Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 18. Sasa Fulger. Ela é sua esposa. Kaguya repetiu o que disse no mesmo tom de voz. Isso eu ouvi, eu disse em um tom surpreso. Respirei fundo e perguntei em um tom neutro. O que eu quis dizer foi, o que você quer dizer com ela é minha esposa? Bem, ela é sua esposa. Ela falou com uma cara confusa. Kaguya, eu a encarei com um olhar, dizendo para ela explicar o que estava acontecendo. Kaguya suspirou. Normalmente, como uma serva de Lady Violet, eu não deveria estar lhe dando esta informação, mas... Ela mordeu o lábio e parecia que ela estava tendo alguma dificuldade em falar. Começo a pensar na personalidade de Kaguya. Ela é uma empregada leal que afirma querer ser a empregada perfeita. Uma empregada que faz tudo pelo bem de seu mestre. Ah, entendi. Ela está pensando que está cometendo uma traição ao falar sobre algo que Violet provavelmente proibiu. Aproximo-me dela enquanto tento ignorar a tentação de morder o pescoço da loira que estava deitada dormindo na cama. Engoli em seco e mordi um pouco o lábio. Dei um tapinha na cabeça de Kaguya e disse, não se preocupe, apenas me diga o que aconteceu. Se Violet disser alguma coisa, você tem meu apoio. Quando comecei a acariciar a cabeça de Kaguya senti seu corpo tremer um pouco, e então ela mostra um pequeno sorriso no rosto. Ela parece feliz com alguma coisa, então ela diz, eu vou confiar em Lord Victor. Ela falou em um tom neutro, mantendo o sorriso no rosto. Percebendo que ela ia me contar o que está acontecendo, paro de acariciar sua cabeça, eu a sinto estremecer um pouco, e de repente a mão de Kaguya se move em uma velocidade desumana e pega a minha mão e a coloca em sua cabeça novamente. Ela então levantou o rosto e olhou nos meus olhos vermelhos com um olhar vazio. Pontos de interrogação começaram a aparecer ao meu redor, eu não entendi o que estava acontecendo, mas quando olhei onde ela estava segurando minha mão, entendi alguma coisa, ela queria que eu acariciasse sua cabeça. Logo, começo a acariciar sua cabeça novamente e ela exibe um sorriso satisfeito. Não posso deixar de balançar a cabeça para mim mesmo quando vejo a atitude dessa empregada. Ela afirma ser uma empregada perfeita e séria, mas às vezes é surpreendentemente fofa. De alguma forma, vendo a expressão de Kaguya, consegui me acalmar. Minha sede de sangue ainda estava gritando como um louco, mas agora estava em uma escala mais administrável. Explique o que aconteceu, eu disse a Kaguya. Kaguya acena com a cabeça e diz, o nome dessa mulher é Sasa. Sasa Fulger, assim como Lady Violet. Ela é sua esposa. Logo ela começa a me contar todos os acontecimentos que Sasa sofreu. Escutei tudo com uma expressão neutra enquanto acariciava a cabeça de Kaguya. Minhas emoções flutuavam às vezes. Quando eu ouvia que Sasa estava feliz, eu ficava feliz. Mas quando ouvi que Sasa quase foi capturada pelos caçadores, senti uma onda de raiva intensa no meu peito. Essas emoções eram estranhas para mim. Fiquei imaginando como pude sentir emoções tão fortes de uma mulher que acabei de conhecer, mas parando para pensar. A mesma coisa aconteceu com Violet, sempre senti emoções muito intensas ao envolver Violet. Olho para a empregada loira e com intenção assassina, mas logo balanço a cabeça várias vezes e começo a respirar pesadamente na tentativa de me acalmar novamente. Esta não era minha vingança, esta era a vingança de Sasa. Ok, vamos reunir as informações importantes. Sasa, que é amiga de infância de Violet, foi marcada como minha esposa pelo ritual que aconteceu alguns dias atrás. Ela chegou em casa e uma armadilha armada pelos caçadores da igreja estava esperando por ela. Nesse dia ela perdeu Julie, uma empregada que era como uma mãe para Sasa. De acordo com Kaguya, quando ela foi visitar Sasa, ela percebeu que estava sofrendo de sede de sangue e estava muito fraca por lutar contra os caçadores. Percebendo que Sasa poderia tomar decisões precipitadas por causa de seu desejo de vingança, Kaguya sequestrou Sasa e a trouxe para mim. Eu entendo a situação geral. Eu olho para Kaguya, quem é minha outra esposa. Kaguya morde o lábio, mas logo suspira novamente e diz, Ruby. Ruby Scarlet, ela é outra amiga de infância de Lady Violet. Ruby. Ruby. Ela não é a aluna mais popular da escola de medicina? Deixe-me lembrar, cabelos ruivos, olhos verdes, e com uma expressão sempre apática no rosto. Ela foi chamada de gênio porque ela sempre vinha em primeiro lugar em tudo o que fazia. Ela era muito popular entre os universitários, era chamada de intocável flor vermelha. Segundo os rumores, no passado ela foi pedida em casamento por vários homens, mas todos foram recusados.
E alguns homens mais insistentes desapareceram de repente da face da terra. Por alguma razão um sentimento irritante cresceu em mim quando percebi que vários homens estavam atrás dela. Era como um desejo obsessivo. Aqueles filhos da puta, Sr. Victor. De repente ouço a voz de Kaguya. Acordo dos meus pensamentos e olho para Kaguya, percebendo que estava caindo num mar de emoções novamente. Sorrio um pouco e digo: obrigado, Kaguya. Eu acaricio sua cabeça com mais força. Eu vejo que ela estava respirando de forma mais irregular, e ela tinha um pequeno sorriso no rosto. Ela não estava respirando como Violette, era algo mais calmo. Bom trabalho, Kaguya. Senti o corpo inteiro de Kaguya tremer ao dizer aquelas palavras, e logo ela vira o rosto e está olhando para a parede como se tivesse encontrado algo interessante. Kaguya merecia essas palavras. Se ela não tivesse agido então, Sasa provavelmente teria feito algo perigoso para si mesma. Hugo. O que aconteceu comigo? De repente, ouço a voz de alguém acordando, olho para frente e vejo que Sasa acordou. Sasa olha em volta e parece não reconhecer o lugar onde acordou. De repente começa a falar em tom irritado. Aquela empregada. Ela me sequestrou. Ela ia continuar a dizer alguma coisa, mas quando percebeu minha presença ela parou de falar e concentrou toda sua atenção em mim. Os olhos azul safira de Sasa começam a mudar para vermelho sangue. Ela inala uma grande quantidade de ar e lentamente começa a liberar o ar que estava em seus pulmões. Quando ela soltou o ar que inspirou, pude ver que o ar estava muito mais quente que o normal. Até formava uma pequena névoa quente quando saía de sua boca. Seu rosto começou a ficar vermelho, e ela começou a respirar de forma irregular, mantendo seus olhos vermelhos fixos em mim. Eu não estava em melhor forma, meu corpo estava quente, minha garganta estava seca, meu corpo inteiro gritava para eu parar de me segurar e atacar aquela mulher e banquetear-me com seu sangue. Hugo, Lord Victor, você está me machucando. Kaguya falou em uma voz neutra. Quando Sasa e eu ouvimos a voz de Kaguya, ambos acordamos de nosso estupor. Olhei para baixo e percebi que estava apertando Kaguya com muita força. Também notei que Kaguya mentiu dizendo que estava machucada. Acho que ela disse a mim e a Sasa isso para acordar do nosso mundo. Se Sasa. Certo? Eu disse gaguejando um pouco. Sim, eu sou Sasa. De repente, ela falou em voz alta enquanto levantava a mão como se estivesse na escola primária e o professor tivesse perguntado algo a ela. Percebendo o que ela tinha acabado de fazer, ela vira o rosto para o lado e me ignora. Notei que todo o seu rosto estava brilhando vermelho e vendo aquela expressão dela, algo parece perfurar meu coração e não posso deixar de comentar em tom honesto. Lindo. Ouço um som de puff e vejo um pequeno relâmpago amarelo saindo da cabeça de Sasa, e seu rosto está mais vermelho do que antes. Pare. Não olhe para mim. Ela gritou quando disse a última frase. Lady Sasa, por favor, acalme-se, disse Kaguya quando ela se afastou de mim de boa vontade e se aproximou de Sasa. Kaguya, por que você me trouxe aqui? Eu não estou preparada mentalmente, fisicamente ou emocionalmente para falar com ele agora. Ela praticamente gritou com o rosto vermelho de vergonha. Kaguya ignora o que Sasa disse e diz, Lady Sasa, você estava planejando algum plano bobo como usar essa empregada como isca e tentar capturar o homem que atacou, certo? Oh! Essa também era uma possibilidade. Sasa regalou os olhos, ela olhou para Kaguya com um rosto que dizia como você sabe disso. Parece que Kaguya acertou em cheio. Logo seu rosto se contorce em ódio, sim. Então é para isso que você me trouxe aqui? Para me impedir de me vingar? Ela falou em um tom frio. Errado, eu trouxe Lady Sasa aqui para se fortalecer, Kaguya falou enquanto apontava o dedo para mim. Sasa faz uma cara confusa, então ela olha para mim, eu noto seu rosto ficando um pouco vermelho, mas ela parece controlar sua expressão agora. Lady Violette está ficando mais forte. Toda vez que Lady Violette bebe o sangue de Victor, ela está lentamente ficando mais forte. Ela provavelmente está mais forte do que Lady Sasa e Lady Ruby agora. Kaguya falou em um tom sugestivo. Você entendeu? Violette é uma vampira nobre com apenas 21 anos, praticamente, uma recém-nascida, e ela está ficando mais forte. Ela continuou a falar no mesmo tom sugestivo. Como isso é possível? Vampiros só ficam mais fortes quanto mais velhos eles são, ou se eles treinam suas habilidades ao máximo, assim como Lady Katashi. Sasa falou com um rosto chocado ao mencionar uma mulher que eu não conhecia. De repente,
O rosto de Kaguya muda para uma expressão de desdém. Ela suspira. Suspiro. Mulher, você é surda. Estou dizendo que Violette está ficando mais forte bebendo o sangue de Victor. Sazı e olhamos para Kaguya em choque. Mas então, como se fosse tudo mentira, ela voltou com sua expressão estoica e falou em tom sugestivo. Será que Lady Sazı entende o que fazer? Sazı ficou tão surpresa com a súbita mudança de expressão de Kaguya que não ouviu nada. TSK. Kaguya estalou a língua em aborrecimento. De repente o corpo de Kaguya se transforma em escuridão e ela desaparece no chão, então aparece ao lado de Sazı. Ela pega Sazı pelos braços e a joga em minha direção. Instintivamente, abri meus braços e Sazı caiu em meus braços. Kiara, o que você está fazendo? Sazı gritou enquanto olhava para Kaguya. Kiara. Foi um grito fofo. Não posso deixar de comentar enquanto seguro a cintura de Sazı. Ela tinha a minha altura, e ela cheirava muito bem. Eu não posso deixar de cheirar seu pescoço. Kaguya se curva em um gesto de respeito e diz, aproveite algum tempo com seu marido, Lady Sazı. Logo, ela se vira e caminha em direção à saída do quarto, e quando sai do quarto, fecha a porta. Ela olhou para Kaguya com o rosto incrédulo, mas não teve tempo de fazer muito quando de repente me sentiu cheirando seu pescoço e segurando sua cintura. Eu não pude evitar, quando ela chegou perto de mim, eu não aguentei mais. Ela se vira rapidamente e olha para mim e quando nossos olhos vermelhos se encontram não conseguimos mais nos controlar. Vejo os dentes de Sazı mudarem e ficarem mais afiados. Ela de repente me empurra contra a parede e tenta me morder, mas eu não deixo, eu a jogo no chão e seguro seus braços enquanto ela envolve suas pernas em volta da minha cintura e continua me olhando com sede de sangue. Eu solto seus braços e ela envolve seus braços em volta do meu pescoço. Eu coloco meu rosto em seu pescoço, e então eu a mordo. Eu também a sinto morder minha clavícula e começar a sugar meu sangue. De repente uma explosão de emoções e sentimentos são direcionados a mim e, assim como Violette, seu sangue estava delicioso. Se o sangue de Violette era como comida feita pelo chefe mais renomado do mundo, acho que o sabor do sangue de Sazı é o mais natural? Era como se eu estivesse morando em uma ilha no meio do nada. E o chefe daquela ilha era uma fera que tinha a carne mais deliciosa do mundo. Era um gosto selvagem, era um gosto viciante. Enquanto bebi o sangue de Sazı, eu podia sentir um vínculo enfraquecido em meu corpo começar a ficar mais forte. Agora eu podia sentir e entender toda a existência de Sazı, seus sentimentos, seus pensamentos. Eu podia entendê-los assim como entendi Violette. Eu entendi que tipo de mulher Sazı é. De repente meu mundo fica vermelho. Percebo que é o mesmo que Violette, mas ao contrário de Violette, eu podia olhar em volta. Este lugar parecia o supermercado que eu fui no passado quando minha mãe me pediu para comprar comida. Tem certeza? Sazı perguntou enquanto olhava para mim que estava deitada. Eu tinha uma ferida enorme no braço como se estivesse sendo atacada pelas garras de um animal selvagem. Sim, vou torná-lo meu querido, disse Violette com um sorriso amoroso. Sazı de repente desvia o olhar e eu sigo seu olhar. Logo vejo Ruby, uma mulher de longos cabelos ruivos, corpo voluptuoso e olhos verdes. O que você acha disso? Não importa o que eu pense, Violette não vai mudar de ideia. Devemos apoiá-la. Além disso, eu já trouxe os materiais para o ritual. Ruby falou em um tom neutro enquanto apontava para uma bolsa preta que parecia estar cheia de vários itens. Sazı acena com a cabeça concordando com as palavras de Ruby. Então ela olha para mim e diz com um pouco de pena: bem, é melhor você viver como um vampiro do que se tornar um ser que cheira a cachorro molhado. Logo a visão muda e estou no mesmo prédio em que me transformei. Tudo acontece igual ao que vi na visão de Violette, mas agora vejo o que aconteceu, depois que mordi Violette. Olhei para Ruby e desapareci. Ruby tentou reagir e se defender, mas parece que fui mais rápido. Apareço na frente de Ruby e a puxo para um abraço, depois mordo seu pescoço. A Ruby gemeu enquanto colocava os braços em volta do meu pescoço, então eu vejo o olhar de Ruby se transformar em um olhar quente e perigoso. Ela sorri com um sorriso cheio de dentes afiados e me morde. Não! Violette gritou com uma voz louca. Violette de repente olha para Sazı, seus olhos brilhando em vermelho. Fuja daqui agora. Sazı. Corra. Agora. Violette usa sua velocidade e se aproxima de mim, aparecendo ao meu lado. Ela tenta me separar de Ruby, mas parece que eu era mais forte e ela não conseguia me separar de Ruby. Porra!
Sasa, que estava olhando para Ruby e para mim com olhos chocados, olha para Violet, que estava tentando me separar de Ruby com uma cara confusa. Hein? Eu podia ver que ela estava genuinamente confusa. Sasa, corra. Agora. Violet ordenou desta vez enquanto a atmosfera ao seu redor ficava mais pesada e perigosa. Relâmpagos começaram a aparecer ao redor de Sasa e ela tentou fugir, mas... de repente, eu desapareço e apareço atrás de Sasa. Eu a agarro por trás e mordo seu pescoço. Ah! Sasa geme enquanto segura minha cabeça. De repente os olhos de Sasa ficam vermelhos de sangue. Eu paro de morder Sasa e ela se vira para mim com um sorriso distorcido mostrando seus dentes afiados. Ela lambe meu pescoço com um gesto sensual para limpar o sangue, e depois me morde. Eu também a mordo enquanto a abraço com força. Cadelas! Violet gritou de raiva quando a atmosfera ao seu redor começou a esquentar. Ela estava com muita raiva, seu rosto estava distorcido de raiva, e ela estava mordendo o lábio de frustração. Com um gesto de sua mão, Violet cria várias bolas de fogo ao redor dela. Morra! Cadelas! Paro de morder Sasa e olho para Violet enquanto abro a boca para dizer algo. Não consigo descobrir o que é porque o mundo ao meu redor começou a desmoronar. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 19, Sasa Fulger 2. Eu acordo das memórias que o sangue de Sasa me concedeu e paro de beber o sangue dela. Quando percebo que minha sede de sangue enfraqueceu, agarro Sasa pela cintura e a levanto. Como ela estava me segurando com as pernas, eu podia levantá-la facilmente. Então me sentei no chão e coloquei Sasa no meu colo. Começo a acariciar os cabelos dourados de Sasa, esperando pacientemente que ela fique satisfeita. Ela parecia estar bem fraca, e uma coisa que notei é que não importa o quanto Sasa chupe meu sangue, eu não fico sem sangue, eu fico cansado. Eu acho que isso é por causa da regeneração de vampiros. Percebi que quando comecei a acariciar o cabelo de Sasa ela começou a sugar meu sangue mais devagar, e ela também ajustou sua posição para se sentar mais confortavelmente. Alguns minutos se passam e Sasa para de beber meu sangue. Ela lambe meu pescoço um pouco para limpar o sangue restante, se inclina para trás, então olha para mim enquanto mantém os braços em volta do meu pescoço. Vendo que ainda havia um pouco de sangue em sua boca, aproximo-me de seu rosto suavemente. Sasa fecha os olhos e aceita meus avanços quando começo a lamber sua boca e, lentamente, a beija. Sinto seu corpo tremer um pouco, mas ela aceita meu beijo e abre a boca. Logo nossas línguas dançam na boca uma da outra por alguns segundos, e então eu me afasto dela. Ela solta o ar quente de sua boca enquanto olha para mim com seus olhos vermelhos. Sua respiração estava irregular e ela parecia estar sem fôlego, enquanto olhava para mim. Vendo seu cabelo loiro enquanto olhava em seus olhos, não pude deixar de pensar, ela é tão bonita. De repente, puxo sua cabeça para o meu peito e começo a acariciar sua cabeça. Ela pareceu segurar um gemido de satisfação. Eu não pude deixar de rir e soltei um suspiro aliviado. Eu precisava me acalmar, você sabe disso. Acabamos de nos conhecer? Sasa estremeceu um pouco quando ouviu minhas palavras e notei que suas bochechas começaram a ficar um pouco vermelhas. Ela estava muito bonita. Peguei o cabelo dela que caía no rosto e coloquei atrás da orelha. Eu não costumo ser assim, é por causa do ritual. Sim. Isso é por causa do ritual e porque eu estava com sede. Ela se sentou e falou comigo com uma cara séria. Sua expressão seria convincente se seu rosto não estivesse tão vermelho. Eu dei um pequeno sorriso e puxei sua cabeça para o meu peito novamente, então continuei a acariciá-la. Alguns minutos se passaram e estávamos apenas curtindo a presença um do outro. Eu não precisei dizer nada, afinal, assim como eu, ela sabia tudo do meu sangue. Apesar de nos conhecermos agora, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Sig. Sasa suspirou um pouco, então ela se afastou de mim e lentamente endireitou sua posição. Então ela se deitou com a cabeça no meu colo e olhou para mim com seus olhos vermelhos sangue. Quando vi essa cena, tive uma sensação de déjà vu. Lembro-me de ter feito a mesma coisa com Violet, pensei. Embora com Violet, eu estava deitada em seu colo. Sabe? Vampiros se unem muito rápido, disse Sasa. Oh! Fiquei curioso e logo comecei a acariciar o cabelo de Sasa novamente. Em nossa sociedade, quando uma vampira se interessa por um vampiro homem, a mulher persegue o homem tentando amarrá-lo em casamento. É o mesmo com um vampiro homem que gosta de uma vampira, disse Sasa. Uma sociedade de perseguidores, hein?
Não pude deixar de pensar. Então ela continua: o mesmo aconteceu com minha mãe. Ela era a herdeira da família Fulger na época. Um belo dia ela viu meu pai, um vampiro loiro de olhos azuis, e ela ficou obcecada por ele. No dia seguinte ela o sequestrou e se casou com ele. Sazia falou com um rosto neutro enquanto fechava os olhos e apreciava minhas carícias. A família do meu pai tinha um status muito inferior ao da minha mãe, e os vampiros por natureza são gananciosos. Por causa disso, meu pai não reclamou muito quando foi sequestrado. Jesus Cristo. Espere, essa situação não é familiar? Não pude deixar de pensar comigo mesma. Felizmente meu pai era um vampiro nobre que tinha um traço de resistência muito acima do normal e quando os dois tiveram um filho. Eu nasci, ganhei o raio da minha mãe e a resistência do meu pai. Por causa disso, posso usar minhas habilidades. Se eu tivesse a habilidade relâmpago da minha mãe toda vez que usasse esse poder, eu ficaria extremamente debilitado. Afinal, a técnica do meu clã que usa relâmpagos exige que o vampiro tenha um corpo forte. Não entendi por que ela estava me contando isso, mas resolvi ouvir em silêncio. Ela parecia estar desabafando suas emoções. Só porque nasci com melhor resistência a raios, minha mãe e meu pai me trataram como um objeto divertido para saciar seu tédio. Eles fizeram muitos experimentos para melhorar o controle de raios, disse Sazia como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ela não parecia se importar com a história, mas eu poderia dizer pelo tom de voz que ela está triste. Passei por muito treinamento. Eles me colocaram em uma cadeira elétrica e testaram minha resistência à eletricidade. Me jogaram no mar e me pediram para usar habilidades de raio para ver se eu sairia vivo. Eles usaram a desculpa de treinar para experimentar em mim para saciar o tédio deles. Afinal, eu, como vampiro nobre, tenho uma regeneração muito maior do que o normal. Passei por muito treinamento e quase morri várias vezes. Ela falou a última frase com um pouco de dor. Mas eu aguentei até que esses dois perderam o interesse em mim e ficaram entediados novamente. De repente, uma onda de emoções começou a inundar meu coração. Essas emoções não eram minhas. Mordi o lábio e tentei não demonstrar nada. E foi aí que eu consegui minha empregada pessoal. Ela mordeu o lábio e colocou o braço sobre os olhos e disse com a voz trêmula: Julia. Ela era como uma mãe para mim. Sempre que eu chegasse em casa desmoronando e quase morta, ela me curaria e me trataria como uma filha de verdade. Eu vi gotas de sangue caindo do rosto de Sazia. Sinto essas gotas de sangue caindo na minha coxa, mas não me importei. Mordi o lábio e tentei permanecer neutra. Senti meu coração afundar e tive vontade de chorar. Era uma sensação estranha. Parecia estar sentindo todas as emoções dela. E ela me ensinou tudo o que eu sei hoje: etiqueta, educação, as regras do mundo nobre, aritmética, geografia, história dos vampiros. Ela até brincou comigo usando jogos criados por humanos. Eu gostei muito de jogar xadrez com ela. Ela foi uma mãe para mim, uma mãe como minha mãe verdadeira nunca foi. Eu sinto falta dela. Senti toda a dor e tristeza de Sazia quando ela falou essas palavras. Seu corpo estava visivelmente tremendo e ela parecia muito frágil. Eu sinto falta dela, sinto falta da minha mãe. Sinto falta de brincar com ela, sinto falta de conversar com ela. Ela morde o lábio e não consegue mais falar. Sinto seu corpo tremendo. Agora, ela não parecia uma vampira perigosa, ela só parecia uma criança que perdeu a mãe. Mordi meu lábio o mais forte que pude e senti o sangue escorrendo da minha boca, mas ignorei. Eu fiz o meu melhor para manter uma expressão neutra enquanto gentilmente acariciava o cabelo de Sazia. Você pode chorar, Sazia, eu disse o mais gentilmente possível. Eu só queria aliviar um pouco o fardo dela. Ela virou o rosto para a esquerda e escondeu o rosto no meu colo enquanto ela começou a chorar silenciosamente. Não querendo que ela esconda o que ela está sentindo, eu a levanto e a coloco no meu colo. Então eu a seguro. Coloco sua cabeça no meu peito e ela esconde o rosto enquanto sinto as lágrimas de sangue molhando minha camisa. Eu ignorei e estava tentando fazer o meu melhor para controlar minhas emoções. Eu estava bravo com os pais de Sazia pelo que eles fizeram com ela. Fiquei triste por Sazia ter perdido alguém que era como uma mãe para ela. Fiquei enojado com os pais de Sazia por usar sua filha como objeto para saciar seu tédio. Lamentei por Sazia por ter que lidar com tudo o que aconteceu com ela. E eu tinha imenso respeito por Julie e tudo o que ela fez por Sazia. Eu tinha muitas emoções correndo pelo meu coração e não estava conseguindo lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo. Pela primeira vez,
Entendi a dificuldade de controlar as emoções amplificadas de um vampiro. Eu podia sentir tudo multiplicado por 500x, e isso não foi uma tarefa fácil. Mordi o lábio com meus dentes afiados, senti o sangue saindo da minha boca e a dor que estava causando a mim mesma, mas não me importei. Abracei Sasa gentilmente enquanto acariciava sua cabeça. Não queria dizer nada como está tudo bem, eu não queria ser hipócrita com ela. E por causa disso, eu apenas decidi servir de apoio para ela. Agora, ela só precisa de alguém para desabafar suas emoções. Kagi aparece na porta e, ao me ver abraçando Sasa, ela ia abrir a boca, mas eu apenas disse, vá embora. Minha voz saiu mais demoníaca do que eu pretendia. As sobrancelhas de Kaguya tremeram por um momento, mas logo ela acena com a cabeça e sai da sala. Eu provavelmente não tenho uma boa expressão agora. Kaguya povo. Algum tempo se passou, e eu estava voltando para a sala onde deixei Lord Victor com Lady Sasa. Quando cheguei à frente da sala, abri a porta e, assim que meus olhos encontraram os olhos vermelhos de Lord Victor, sinto todo o meu corpo paralisar. O rosto de Lord Victor estava muito frio e eu senti meus instintos gritando de perigo. Eu também notei que ele estava mordendo a boca com muita força e ele estava abraçando Sasa de forma muito protetora. Sair. Ouvindo a ordem de Lord Victor, senti meu corpo inteiro exigindo como se eu tivesse que obedecer. Era como um impulso primordial me dizendo que eu não deveria negar essa ordem porque, se eu a ignorasse, algo muito ruim aconteceria. A ordem do Sr. Victor era absoluta. Se ele me mandou fazer alguma coisa, devo obedecer. Concordo com a cabeça e imediatamente saio da sala. No momento em que estou longe da sala, paro de andar e recupero minha consciência. O que aconteceu? Eu não pude deixar de perguntar em voz alta em choque enquanto olhava na direção da sala onde Lord Victor estava. Alguns minutos se passam e Sasa para de chorar. Ela me olha com cara de quem acabou de chorar muito. Sinto muito antes que Sasa possa dizer qualquer bobagem. Eu coloco meu dedo em sua boca em um gesto silencioso. SHH. Está tudo bem. Está tudo bem, ok? Sasa acena com a cabeça e eu levo minha mão ao seu rosto. Quando ela percebe que minha mão está em seu rosto, ela coloca a cabeça na minha mão. Eu ri um pouco, e lentamente comecei a enxugar as lágrimas de sangue de seu rosto. Estranho. Por que me sinto tão segura com você? Ela perguntou com uma voz confusa enquanto olhava nos meus olhos. Eu podia ver que seus olhos tinham se tornado azul safira. Eu sou apenas construído diferente, eu disse, com um pequeno sorriso. Ela riu um pouco quando viu minha piada não intencional, mas também notei que suas emoções se acalmaram um pouco quando ela riu. Ela parecia estar bem, eu podia sentir que seu coração estava sereno, mas também senti uma raiva imensa escondida por toda aquela serenidade. Violette e eu vamos ajudar com sua vingança, eu disse em um tom gentil. Ela me olha com uma cara séria. Eu sei, eu disse com um pequeno sorriso. Ela fez uma expressão mostrando que não entendia. Você quer vingar sua mãe sozinho, certo? Você provavelmente me diria para não me intrometer em seus assuntos. Eu ri um pouco quando vi sua expressão chocada. Como eu sei disso? É simples, nossa conexão me disse. Falei rindo. Mas não é assim que a conexão funciona. Era para compartilhar a localização do casal como um GPS. Ela praticamente gritou. O meu funciona diferente, eu disse rindo. Eu sei que não sou normal, mas Violette sabia disso desde o início, certo? Eu disse com o mesmo sorriso. Sasa fez beicinho. Pare, por favor, pare de me interromper. Ela parecia tão adorável agora. Impossível, eu respondi. Sua expressão perturbada é muito bonita para eu parar de fazer isso. Sasa virou o rosto e tentou esconder sua expressão envergonhada. Eu acaricio sua cabeça, mas de repente, eu me levanto do chão enquanto a seguro como uma princesa, então eu carrego para a cama e a deixo lá. Natalia, chamei a empregada loira. Sim, Lord Victor. Natalia aparece de uma passagem secreta. Faça as acomodações de Sasa, ela vai morar conosco de agora em diante. Impossível, não temos espaço suficiente. Natalia ia continuar, mas eu interrompi. Queria Sasa por perto, alguém tem que ficar de olho nela, ou ela vai estragar tudo. Os vampiros machos que são servos de Violette devem ficar na mansão dela, ou perto da minha casa. Enquanto Sasa viver conosco, eu só quero as vampiras ao redor dela. Eu lembro que há um prédio à venda a um quarteirão longe.
Use o dinheiro de Violette e compre aquele prédio. Eu não quero homens vivendo a apenas um quarto de distância de Sasa, e se ela estiver trocando de roupa e alguns deles virem? Bem, eu sei que ela provavelmente vai matá-los, e eu também. Mas é melhor evitar baixas. Suspiro um pouco internamente. Não gosto de usar o dinheiro da minha esposa Violette. Afinal, esse dinheiro não é meu, mas é só meu orgulho falando. Acho que devo começar o plano que tinha antes. Preciso ganhar dinheiro. Vou começar a roubar, mas, no futuro, vou ganhar meu dinheiro legalmente dentro das leis do governo. Afinal, dinheiro faz dinheiro. Eu só tenho que usá-lo com inteligência. Em algumas situações o orgulho é inútil. Posso facilmente ignorar meu orgulho se puder resolver uma situação para minhas esposas. Se meu orgulho está me segurando, eu só tenho que jogar meu orgulho fora. Meu orgulho é inútil se significar o bem-estar de minha esposa. Só não ignoro meu orgulho quando a situação é algo como Luan. Ele é meu inimigo. Se ele é meu inimigo, devo lutar com ele. Eu não jogo esse orgulho fora. E também não deixo ninguém pisar no meu orgulho. Meu inimigo é só meu. Quero ver a expressão de desespero dele. Quero vê-lo desmoronar lentamente enquanto eu piso neles. Esse orgulho eu não desisto. Isso é possível. O prédio é muito mais barato que as defesas feitas pela bruxa June. Natalia falou com uma expressão ligeiramente surpresa. Ao ouvir as palavras de Natalia, acordo do meu estupor. Não posso deixar de suspirar internamente, perco o controle das minhas emoções com muita facilidade. É porque ainda estou evoluindo. Normalmente, eu não deixo esse meu lado sádico ir. Eu paro de pensar em bem-estar e digo, deixe Violette saber que Sasa vai morar conosco. Eu também vou precisar conversar com minha esposa. Ela vai ficar muito brava. Diga a ela para me encontrar. Eu acho que ela não vai fazer isso, Natalia falou com incerteza. Ah, ela vai, eu digo, com um pequeno sorriso. Então continuo enquanto ando em direção à saída da sala. Minha esposa é uma mulher ciumenta e obcecada por mim. Ela sempre coloca a minha segurança em primeiro lugar e se esquece de sua própria segurança. Ela tem as melhores qualidades de uma mulher. Logo continuei. Ela também é uma pessoa amorosa. É uma mulher gentil e gosta muito de Sasa, que é sua amiga de infância. Mas seu ciúme e obsessão por mim obscurecem seu julgamento. Lord Victor, eu pensei que você não sabia sobre a personalidade de Lady Violette. Natalia falou um pouco surpresa. Ah, eu conheço a personalidade dela ao final. Ela tem a mesma personalidade que eu. Comentei com um pequeno sorriso que Natalia não conseguiu ver. Quando Victor saiu da sala, Sasa olhou para Natalia e perguntou, o que aconteceu? Lord Victor está cuidando de você. Natalia falou em tom neutro com uma expressão estoica, e ela também pensou internamente. Ao entrar em contato com Sasa, Lord Victor deixou sua verdadeira personalidade mostrar um pouco. Isso demorou muito mais do que o esperado. Normalmente os recém-nascidos mostram seu verdadeiro eu no momento em que se transformam em vampiros. Acho que Victor tem um grande autocontrole e estou um pouco curioso sobre o que ele vai se tornar quando não puder se conter. Ele está cuidando de mim. Sasa falou com uma expressão estranha, mas logo depois, ela abriu um grande e distorcido sorriso. Entendo, ele cuidou de mim. Ela colocou as duas mãos no rosto para esconder sua expressão como uma adolescente apaixonada e começou a rir em voz baixa. Ela se deita na cama e esconde o rosto no travesseiro. Natalia apenas olhou para Sasa com uma expressão estoica. Era como se ela estivesse acostumada a ver esse tipo de demonstração antes. Ela também, hein? Os amigos de Lady Violette são muito parecidos com ela. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você